Olá, boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez com o podcast do Mentaliza aí. Essa tarde nós estamos conversando com o doutor Alisson Coimbra. Boa noite, doutor Alisson. Olá, boa noite a toda a audiência qualificada. Doutor Alisson, nós do Mentaliza, nós temos uma ideia que é de trabalhar o indivíduo como um todo, né? O ser humano como um todo. Então, a gente sendo da psicologia, a gente pensa no ser humano pelo aspecto emocional, mas a gente entende que outros aspectos compõem esse ser humano. Então, essa é a nossa ideia, trabalhar com profissionais de outras áreas, equipes multiprofissionais, para tentar remontar esse ser que outrora, até por questões didáticas, ele foi fragmentado, né? O que você acha dessa nossa intenção da equipe multiprofissional? O que é a sua opinião sobre isso? Na verdade, eu já sou um seguidor, um fã, já estou na audiência, um projeto inovador, trazendo uma nova perspectiva para o que a gente chamava, né, de avaliação biopsicossocial. Sim. Palavras difíceis que às vezes não eram tão aplicáveis à realidade, e a hora que você dá esse espaço para, através do diálogo, a gente mostrar que nós temos muito mais em comum, com certeza, para todo mundo a jornada fica mais suave. Sem dúvida, esse é o nosso objetivo. A proposta do Mentaliza é essa, é tratar de assuntos sérios, importantes, relevantes, de uma forma leve, né, para que o público como um todo consiga nos entender e que os especialistas da área, os profissionais da área também possam despertar interesse sobre alguns assuntos que talvez até então não tivessem, né? Esse é o propósito do Mentaliza. Mas para a gente iniciar então a discussão ou a integração das nossas áreas, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação, a sua atuação. Sim, meu nome é Alisson Coimbra, eu tenho 39 anos, sou filho da dona Darcília, professora, do seu Arilson Caminhoneiro, e trabalho atualmente como médico do tráfego. É uma especialidade que eu amo, que eu abraço por questões familiares, pessoais, de oportunidade. Também fiz a minha especialização em nefrologia, atualmente com uma baixa carga de trabalho, mas que eu sigo atendendo na minha cidade, onde eu já tenho um ambulatório há mais de 8 anos. Então esse é o meu vínculo e é lá também que eu faço outras missões que eu acredito. E atualmente, assim, questões associativistas, eu sou diretor de qualidade profissional da Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, a Abramet. Integro junto com o nosso presidente, doutor Antônio Meira, e o doutor Arilson Carvalho, a Comissão de Assuntos Políticos, que fica diariamente, né, se monitorando e pelo menos semanalmente ou quinzenalmente pela Abramet. Nós também, um de nós está em Brasília trabalhando. Integro também o Conselho Estadual de Trânsito, numa gestão nova que nós somos convidados junto com a psicologia. Então, a medicina e a psicologia chegaram agora nessa nova formação, tomando posse no CETRAN. Então, é um privilégio estar lá com pessoas que a gente já conhece e já admira. Do meu lado pessoal, eu sou integrante do movimento Não Foi Acidente, movimento que acolhe vítimas familiares, né, de vítimas fatais, por todo o Brasil, com um engajamento de mais de 1 milhão de contas por mês, mostrando o lado que dá errado. Então, essa vida diária, né? Sou casado com a Letícia, pai do Michel, meu petzinho, e com tudo isso aí, a gente vai buscando também fazer da nossa jornada uma forma de melhorar a vida das outras pessoas. Muito bem, muito trabalho. Eu, da área de psicologia do trânsito também associada, né, membro da Associação de Clínicas do Trânsito, tenho a honra de estar trabalhando sempre em parceria com o Dr. Alisson, defendendo, né, a mesma bandeira que a gente defende, né, de segurança no trânsito. Então,
esse convite do Dr. Alisson hoje, ele é muito também em função da data que nós estamos, né, Dr. Alisson, do Maio Amarelo. Fala um pouco para a gente aí do que representa, né, essa escolha dessa data para pensarmos um pouco sobre acidentes de trânsito e o que nós temos feito aqui no Brasil nessas campanhas. Indiscutivelmente, o Maio Amarelo ele é um movimento de maior notoriedade por uma organização não governamental, né, que é o Observatório Nacional de Segurança Veicular. Esse movimento já tem 10 anos e ele pega esse mês colocando essa cor amarela, que no trânsito é o sinal de alerta, mas que também é uma cor de esperança, uma cor de felicidade, para mostrar que, apesar de todas as dificuldades, a gente pode fazer do Sistema Nacional de Trânsito um local inclusivo, saudável, com mobilidade sustentável, que o trânsito seja capaz também de permitir a todas as oportunidades, pois as dificuldades de integração de transporte para o acesso a serviços básicos, a oportunidade, tem ficado cada vez mais difícil, pois as pessoas, por questões econômicas, elas também estão morando longe dos centros urbanos e das oportunidades. E, paralelamente a toda essa agenda social, cultural, existem diversos seminários, reuniões, trabalhos do cunho científico com autoridades que discutem a metodologia das próximas ações para o trânsito, uma análise crítica dos dados estatísticos, verificação ou não de necessidade de mudança de rota. Então, a gente se encontra muito por todos esses canais, presenciais, semipresenciais, e também com conexões com colegas de outros países, né, para buscarmos o exemplo lá de fora, mas também levarmos um pouco do Brasil. O Brasil hoje é um dos países que é mais consultado sobre o modelo de avaliação médica de condutores. Recentemente, a Espanha, na União Europeia, fez essa consulta para a Abramet, porque pela nossa legislação, pela impunidade, pelos altos índices, por questões judiciais, a medicina do tráfego ela tem um papel de levar a sério o que está escrito na lei. Então, a gente faz um exame dirigido em clínicas especializadas com a parceria fundamental da psicologia. Então, nós temos a oportunidade de estarmos no espaço que são dois profissionais trabalhando pelo mesmo propósito e com o mesmo paciente. E são poucas as especialidades médicas que tão diretamente podem dividir com outra pessoa o mesmo atendimento. Isso enriquece muito, né? Eu falo que dá uma segurança para nós psicólogos quando no momento do atendimento, mas também eu acredito que essa mesma segurança vai para o médico, né? De poder dividir com um profissional de uma outra área, principalmente porque aquela ideia inicial nossa é um ser único, né, composto de parte física e de parte emocional, e que essas duas partes elas estão integradas constantemente. Então, há momentos em que é importante a gente ter um colega da outra área para discutir casos. Isso enriquece muito o nosso trabalho, né, facilita inclusive o nosso trabalho. Mas voltando na questão do Maio Amarelo, a campanha desse ano fala da paz no trânsito. Como é que anda a paz no nosso trânsito, doutor Alisson? As pessoas estão perdendo o entendimento dessa convivência harmônica nesse espaço coletivo, cultural, que é o Sistema Nacional de Trânsito. Nossas ruas, elas estão tomadas por motoristas ansiosos, com baixo limiar para despertar, né, agressividade, transtornos de ansiedade generalizada, que você sabe muito bem, depressão, casos de agudização de bipolaridade, esquizofrenia, dependência de álcool, de drogas. Então, a hora que a campanha, que foi ainda escolhida essa data pela população no setembro do ano passado, foi uma condição popular, né, uma votação popular, sim, é sinal que a população também acredita que as pessoas precisam dessa transformação. Então, as pessoas que hoje nos escutam, elas têm que aproveitar o Maio Amarelo para entender que faz a diferença, sim, adotar comportamentos seguros, gentileza, empatia,
ou pelo menos deixar quem está com raiva passar, atrasar um pouquinho o seu deslocamento para você evitar uma discussão, uma lesão corporal e até mesmo qualquer prejuízo ao seu bem mais precioso que é a vida. Sem dúvida, sem dúvida. Tem um vídeo clássico, né, do Pateta, que quando ele entra no carro ele se transforma. Isso de fato, a ciência já mostrou isso pra gente, que isso acontece sim. Mas, somando a isso, o momento em que nós vivemos, pós-pandemia, né, é um momento que propiciou o agravamento de muita doença emocional, né? Então, isso está refletindo no trânsito? Indiscutivelmente, nesse pós-pandemia, os consultórios foram abarrotados por novos casos e por agudização de casos que até então não eram tão significativos, né? Ou seja, pessoas que estavam naquela zona de estabilidade. E o medo por entender que tudo que a gente constrói, que é voltado para o patrimônio, as coisas materiais, serem destruídas tão rapidamente por um ser invisível, né, que foi o vírus da Covid-19, gera muito medo. E esse medo e essa insegurança fazem com que determinados momentos, como no caso, estando na direção do veículo, a pessoa busque adotar uma via de escape para esses sentimentos que estão mal resolvidos dentro do seu eu, da sua mente, do seu coração, mas que são fundamentais para que não só no trânsito, mas com toda uma vida em sociedade, ela tenha a mínima perspectiva, né, de seguir as normas. Então, os infratores de lei, os infratores do Código de Trânsito brasileiro, eles não são somente intempestivos, eles têm um grau de comorbidade, quer seja transitória ou temporária, né? A gente viu, sem citar nomes, um caso repetitivo de uma pessoa que estava em um carro de alto luxo e que matou, né, sob a direção um outro condutor que estava trabalhando, mas que estivesse passeando também, mas já era um caso de reincidente. Então, a gente está retirando do trânsito pessoas, mas eles estão sendo reintroduzidos sem esse cuidado da avaliação psicológica. É preciso que a gente volte um pouquinho e entenda como que estão as crianças nas nossas casas. A maioria com tablets, com celulares, presas a uma televisão, né, no caso de uma Smart TV, assistindo YouTube Kids, enfim, fazendo jogos, e estão abdicando do convívio social com outros amiguinhos e convívio familiar. As crianças não querem mais sair de casa para dar uma volta no parque porque tem que terminar um jogo. Hoje o jogo online, a criança fica refém por 2, 3, 4, 5 horas. Então, houve uma mudança global do perfil da saúde psicológica da nossa população, e a gente está com um código de trânsito que não está acompanhando essa perspectiva. Então, nesse Maio Amarelo, com tantos números, é só a gente digitar em qualquer site de busca, inteligência artificial, brigas de trânsito, a gente vai ter pelo menos 10 por semana, graves. No nosso Instagram do Movimento Não Foi Acidente, são mais de 50 vídeos recebidos por dia. Tem vezes que a gente não consegue colocar no Stories a quantidade que chega, além dos casos que são antigos e que precisam também de ter uma nova visibilidade. Então, nesse cenário todo, a saúde mental, ela é hoje, né, a saúde psicológica, a saúde mental para o médico, que é especialista em tráfego, e a saúde psicológica para a psicologia do tráfego. A psicologia do tráfego, ela é hoje, sem sombra de dúvida, o grande destaque do Maio Amarelo, e que precisa ainda de um maior cuidado e de um maior comprometimento das nossas autoridades. Porque se esse cenário atual já está ruim, com essa formação que vem, sem educação para o trânsito nas escolas, o Brasil é um país que 80% da população não tem acesso aos serviços de saúde mental pelo SUS. Então, a população desassistida que está sendo formada sem nenhum entendimento de coletividade. Isso é muito perigoso. Sim. Você consegue fazer para a gente um paralelo, então, da evolução do trânsito ao longo do tempo e essa mudança do perfil das pessoas, conforme você colocou aí, das próprias crianças? Que é a expectativa? Que expectativa nós podemos ter se as coisas continuarem dessa mesma forma? Se nada for feito?
Sim, é um gráfico de duas curvas ascendentes, mas que elas vêm de direções opostas, elas vão chocar. Se é que já não existe pelo menos uma pré-colisão, porque a formação ela é insuficiente, o trânsito ele só é inserido na maioria dos jovens aos 17 anos, porque já sabe que mês que vem faz aniversário, e o primeiro dia pós-aniversário, historicamente, é o dia de ir à autoescola, né, para pegar as taxas e fazer a inscrição. É o presente de aniversário de muitos homens, na maioria, né, porque hoje ainda o processo da habilitação ele tem essa conotação do homem querer dirigir, mas o ingresso da mulher tem sido notório. A gente ainda vê um pouco de timidez, principalmente para veículos de grande porte, mas é muito mais pelas condições de risco, de vulnerabilidade, pelo sexo da mulher nessas estradas e rodovias sem segurança, com homens que são machistas, que são agressivos, que bebem. Então a gente tem hoje no trânsito exemplos de todas as pessoas, mas infelizmente até as melhores pessoas, quando acessam o trânsito, elas mostram o seu pior. Então essa transformação ela coloca o trânsito como um dos locais mais críticos que tem. Então a gente vê pessoas mais egoístas, individualistas em sua formação, o avanço da indústria automobilística, o poder econômico com carros cada vez mais fortes, as pessoas de média e baixa renda têm que obrigatoriamente dar preferência para carros de luxo, porque a pista da esquerda é para eles, no entendimento desses proprietários. Então a gente tem esse choque biopsicossocial, como a gente falou no início, de questões de valores, de formação. A gente tem uma falta do olhar humano, um marco que eu até falei essa semana, essa palavra, um olhar de unidade. As políticas públicas elas estão cada vez mais separatistas, por bolhas, por grupos partidários, por posição ideológica, elas são muito preconceituosas e agressivas, com um pensamento diferente. Então, nós em Brasília, que estamos lá falando do trânsito, o que eles mais buscam é achar algum juízo de valor. Mas você é médico, então você ganha com isso, por isso que você está defendendo. Claro que eu ganho com isso, porque eu me preparei, isso existe um custo, eu me dedico, é uma dedicação exclusiva. Mas agora, qual o problema da remuneração com essa devolutiva, né, com a palavra tão linda que eu aprendi com a psicologia, com essa devolutiva humana, social, cultural, que a gente consegue fazer dentro de um consultório? Nós somos os agentes transformadores da paz no trânsito, nós somos o olhar do Estado, nós somos o olhar anticorrupção, a gente é o olhar que faz a biometria, a fotografia para todos os serviços de segurança e serviços do cidadão no Estado. E, infelizmente, a gente não tem a mínima contrapartida de respeito, de dignidade. Cada vez as nossas relações com os superiores, elas estão mais distantes, elas estão mais frias, desrespeitosas, uma hierarquia que ela está indo contra um modelo de sociedade que, às vezes, até o próprio chefe da nação ou chefe do Estado está propagando. Ele propaga, ele ou ela, uma forma de gestão, uma forma de atendimento, e o credenciado fica muito desassistido em todos os estados. Colegas do Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, a gente está tendo muita dificuldade porque as pessoas não querem aceitar que nós somos agentes transformadores da segurança no trânsito. Por quê? Porque o político tem medo de perder aonde ele mais ganha, enganando a grande maioria, com todo respeito, mas essa é a verdade, e também lutando pelo voto. Então, a partir do momento que qualquer especialidade tem uma notoriedade maior, ela busca ser abafada. Isso é um mecanismo de insegurança. Então, essa insegurança, esse desrespeito, já vem lá de cima. Então, tem muita coisa a melhorar nesse momento. Sem dúvida. Bom, e nesse momento você está inserido em algumas associações, algumas entidades a nível nacional, estadual também. O que essas associações, esses grupos têm feito ou têm pensado sobre essa condição mesmo de trabalho nossa, de suporte ao trânsito, né? O que tem sido feito? Sim, a Abramet ela é uma associação que ela já está há 44 anos formulando políticas públicas, diretrizes, aperfeiçoamento, congresso, cada vez congresso com maior número de participantes, com grande repercussão na mídia.
A Abramet foi decisiva para que houvesse, né, no projeto de lei 14, que foi o 3267 de 2019, que deu origem à lei 14.071, que houvesse no artigo 147 a obrigatoriedade da avaliação do serviço de habilitação quanto à saúde mental, psicológica e à saúde física por médicos e psicólogos especialistas. Então essa foi uma grande conquista do associativismo e desde então a Abramet nunca mais parou. A partir desse momento a gente fez a manutenção dessa comissão de assuntos políticos. Porém, o que acontece? Todos nós somos inquietos. Então, além do associativismo, que é uma obrigatoriedade para o profissional que quer que a sua especialidade seja resguardada e não mais ameaçada por uma canetada aleatória e totalmente sem respaldo científico, ser associado de uma associação nacional é um investimento que tem retorno muito maior do que o valor que ele paga na anuidade. Então, ele tem acesso às diretrizes atualizadas, tem acesso ao ensino à distância, descontos em material pedagógico, acesso a cursos. A gente tem jornadas nos estados para os associados, além do Congresso Brasileiro a cada 2 anos. E, paralelamente a isso, a gente tem uma mobilização, que é onde a gente se encontra. Porque o que acontece? Ficava um vazio, porque nós convivemos com psicólogos e psicólogas na clínica, mas na hora da associação, cada um vai para uma sala, igual aquela escola antiga, né? Meninos e meninas para um lado, meninas e meninos para o outro. Havia uma separação. Sim. Então, a mobilização ela surgiu nesse momento, primeiramente como uma ação reativa ao ataque que a gente sofreu em junho de 2019 pelo o governo que estava lá, que queria flexibilizar literalmente, né? Então, para quem não lembra, não precisa mais de cadeirinha, o exame pode ser feito por qualquer pessoa, o exame vai ser feito no SUS. Houve uma politização do Sistema Nacional de Trânsito, questionando a fiscalização e a efetividade do controle de velocidade pelo radar, uma queda expressiva das operações da Polícia Rodoviária Federal. Então a gente pegou agora, com esse atual governo, uma condição de reconstrução, mas nós já passamos da fase de reconstrução. Então a gente está aqui agora para dizer que a gente tem que avançar, não dá mais para lamentar o que aconteceu, porque hoje a gente tem ônibus tombando, caminhões perdendo freio, congestionamento, engavetamento com mortes cada vez mais trágicas e absurdas e evitáveis, porém nada de efetivo ainda foi feito do ano passado para esse. Não teve aquele projeto que falou: agora o governo federal do Brasil restabelece o rumo do Sistema Nacional de Trânsito, pois estamos de acordo agora para a segunda década de ação pela segurança do trânsito. O Brasil, nessa atual condição, nesse atual cenário, infelizmente, ele tem tudo para, mais uma vez, não atingir essa meta de redução de 50% do número de mortes, porque não está adotando as políticas públicas necessárias, redução da velocidade nas zonas urbanas, o controle e o cuidado com a velocidade, né, de uma maneira geral nas rodovias, a presença de agente de trânsito mais intensamente. A gente vê que tem períodos que tem fiscalização, outros períodos não tem. Então a gente precisa que a Comissão de Viação e Transporte, que é a comissão que é designada por deputados e deputadas para legislarem sobre o trânsito, que eles já tenham conhecimento e uma empatia com o Sistema Nacional de Trânsito, que a gente faça uma grande força-tarefa e que nesse Maio Amarelo, pelo menos uma resposta para essas agressões e brigas, o Estado do Brasil possa dar para a sociedade. Sim. Talvez pensar nessa questão da avaliação psicológica, será que ela é suficiente? A gente precisa sentar e conversar sobre isso. Sim. E a gente tem tido espaço para essa conversa, Alisson? O espaço ele é conquistado, né? A Brasília é uma grande serra pelada quando começou. Todo mundo vai subindo, cada um buscando o seu espaço, um empurrando o outro, mas tentando ter uma oportunidade de fala. Mas graças a Deus a gente tem uma série histórica de grandes trabalhos, a gente tem parceria com grandes parlamentares que verdadeiramente honram os votos, honram serem chamados de vossas excelências, porque estão trabalhando pelo trânsito, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e a partir de um primeiro contato, de um primeiro network, ele nos coloca para conversar com o outro,
gasta sapato, gasta saliva, a gente apanha, mas no final a pessoa fala, mudei a minha impressão sobre a sua profissão, achava que você era um empresário de clínica, dono de clínica, vocês faziam um exame mal feito, e eu explico sempre, tudo isso aconteceu na nossa história. Quando você tem um livro, ele não pode ter capítulos escondidos, nós temos capítulos horríveis na história das clínicas credenciadas, mas vamos olhar, e pode ir ainda muito para trás, que a gente já melhorou há muito tempo, mas a cada ano que passa, os capítulos são mais modernos, eles trazem maior envolvimento. Eu sou o exemplo claro do médico do tráfico, que fui formado pela antiga escola, e que em 2019, quando esse projeto veio, eu saí da clínica e cheguei em casa, eu quase entrei embaixo da cama, eu não sabia o que eu ia fazer. E essa dificuldade mostrou que não só eu, mas todo mundo do meu lado estava. Então a gente foi para Brasília, começamos a fazer a mobilização, e a partir da mobilização a gente viu uma crescente da mudança da forma das associações se comunicarem, elas entenderam a importância de uma assessoria de imprensa, de pautar diariamente ou semanalmente as mídias nacionais, de construir um material acessível para a população, de ter uma linguagem que não seja só científica, para o cidadão, para quem está pegando um ônibus, saber qual é a dica, para o motorista que está na estrada, saber o que ele tem que comer, o que ele não pode fazer. Ou seja, esses outros serviços, que são serviços sociais e são parte do nosso propósito, eles fazem com que o universo também nos presenteie com oportunidades de fala. Porque dificilmente, quando nós estamos em alguma reunião, em algum encontro parlamentar, que a gente tem a oportunidade de falar, dificilmente a toda aquela rejeição, dificuldade, ela ainda se perpetua. Então a gente tem conseguido atravessar barreiras, mas a gente precisa de mais agentes transformadores, como você, fazendo esse canal, incentivando as pessoas que ainda estão na faculdade estudando a psicologia, com as pessoas que você cuidou e zelou para chegar até hoje onde estão. Ou seja, você é uma mentora da psicologia, e mais mentoras como você são necessárias para que a gente use esses canais para propagar o bem, para propagar políticas de segurança e principalmente para estimular. Porque, na verdade, quem tem medo de ser copiado é porque não acredita no que está fazendo. Quem te copia não vai durar muito tempo. Eu montei um podcast, agora todo mundo vai montar, que bom. Que bom. Aí você vai ver com os dias quem vai ter verdade. Quem tiver verdade fica, quem não tiver vai montar a padaria no mês que vem, porque todo mundo está indo. Esses são os batalhadores. Então que você continue sendo uma realizadora. Realizadora tem propósito, não desperdiça energia, acredita no que faz e incentiva outras pessoas. Muito obrigada. Alisson, você deu um exemplo aí muito interessante do livro, né? Que os capítulos iniciais não são iguais aos capítulos finais, né? E a história vai mudando, e a nossa história de medicina e psicologia do trânsito, ela vem mudando para melhor, graças a Deus, né? Assim, o nosso trabalho tem melhorado. Mas a gente entende que o Brasil é muito grande, né? A gente tem aí dimensões continentais, e que não existe uma padronização ainda desse serviço e desse crescimento. O que a gente pode fazer? Nós estamos num centro, vamos dizer assim, privilegiado, né? Onde as coisas têm acontecido. Minas Gerais tem se destacado aí no desenvolvimento, no treinamento, na especialização mesmo, né? No aperfeiçoamento do nosso trabalho. Como é que a gente pode difundir isso para o Brasil? Eu espero que nosso podcast atinja aí o Brasil. O que a gente pode levar para os nossos colegas de outras regiões sobre isso? Acredito que a organização ela é fundamental para qualquer coisa. O Sistema Nacional de Trânsito ele vem sendo organizado. A gente tem o Penatrans, que são compromissos que estão sendo firmados do governo com os estados para que haja, sim, a políticas públicas voltadas para a segurança viária. Cada vez mais municípios estão integrando as formas de política pública para o trânsito do governo estadual. Isso é um grande avanço, mas a gente precisa entender que enquanto não houver uma organização associativista regional, a gente não vai progredir também.
Minas Gerais tem uma grande vantagem, né? Tem a Associação de Clínicas de Minas Gerais, que é a CETRANS, que é uma associação que representa o profissional. Ela não faz juízo de valor qual é a graduação do seu associado, mas ela está ali para garantir o que está no credenciamento. Uma clínica com finalidade exclusiva, uma clínica com acessibilidade universal, uma clínica com atendimento educado, com atendimento voltado para essa humanização, essa é a palavra que eu quero me referir, tratando o usuário, porque o usuário é o nosso grande troféu. A nossa razão de existir é porque o usuário quer dirigir. Então, toda essa cascata de oportunidades, de trabalho, ela vem a partir da decisão desse usuário ser encaminhado para a nossa clínica. Então, quando a gente tem uma associação que, através de uma fala respeitada, uma fala qualificada e com a sua posição hierárquica muito consolidada em Minas Gerais e com pessoas, né, fazendo uma homenagem para toda a diretoria, mas em nome da Dalgisa, a nossa presidente, ela é uma mulher reconhecida hoje em Minas e em todo o Brasil. Então, quem está nos assistindo nos estados, vamos olhar aquelas associações que só colocam mensagem no Facebook, que só colocam mensagem no Instagram, que só aparece para mandar para você um boletim de pagamento, né, um boleto de pagamento, sim, mas que efetivamente não devolve ao associado valor, nada disso. Então, Minas Gerais tem essa vantagem apesar de ser um estado com uma dimensão territorial tão grande, nós somos uma das poucas entidades formadas por profissionais da área da saúde, né? Da saúde mental, da saúde física, da saúde psicológica, que tem uma representatividade muito forte. E se hoje nós estamos aqui ainda sendo um exemplo para o Brasil, porque a gente tem uma modernização, a gente tem um credenciamento transparente, a partir de agora, né, a nova formação da gestão do trânsito, né, esse desvinculamento com a autoridade da Polícia Civil trouxe uma nova perspectiva administrativa, com um modelo de gestão do Estado que também busca essa evolução, mas sem esquecer da necessidade da viabilidade econômica dessa atividade. Pois, diferentemente de padarias, como eu citei, eu não posso deixar que uma cidade tenha 50 padarias, porque isso aí não é uma regulação econômica. A gente está falando de atendimento ao ser humano. Então, a partir do momento que é o que acontece em outros estados, onde tem muita queixa de mau atendimento, de atendimento insuficiente ou sem humanização, vai olhar a remuneração desse profissional. Ela está totalmente de desacordo com a tabela do CBHPM, que é a base de honorários médicos que existe. Então, enquanto a gente ficar querendo não contestar o preço do combustível, o preço do saco de arroz, o baixo salário mínimo, mas eu tenho que brigar porque o exame médico e a avaliação psicológica é muito caro. O que é caro para 10 anos? É isso que a gente está falando. A gente está falando de uma concessão. Então, nessa história de Minas de progresso, tem coisa ruim. Nós temos uma grande malha rodoviária, as condições asfálticas federais e estaduais estão insatisfatórias e Minas tem sido palco para grandes tragédias. Então, todo o progresso ele vai precisar de usar o modal do transporte rodoviário. As pessoas vão ganhar dinheiro, mas mais caminhões, mais pessoas vão transitar com vias inseguras, com políticas públicas que prestigiam a flexibilização, falta de empatia e cuidado dos órgãos públicos, dos gestores e de políticas públicas, tanto no Congresso como na Câmara, que restabeleçam a segurança e abdiquem de uma vez desse discurso que politiza e precifica a vida, as coisas não vão melhorar. Sem dúvida. Alisson, eu acho muito importante esse tipo de conversa que a gente está tendo, e eu tenho acompanhado você tem publicado muito, demonstrado muitas ideias, né, através de vídeos, de material mesmo de divulgação. Eu acho muito importante isso para ir mudando a imagem que a população tem do nosso serviço, né? Isso eu tenho visto que tem surtido efeito, mas ainda não está perfeito, né? A gente ainda encontra cidadãos que nos maltratam, que entendem que a gente existe só para um atravanco aí no processo de habilitação, né?
o que mais a gente precisa fazer, além de um trabalho de qualidade, dessa divulgação toda, para a gente demonstrar para a sociedade o valor do nosso trabalho, que, em última instância, é salvar vidas? Com certeza, nós já estamos hoje colhendo muitas coisas da nossa provocação e da nossa retirada da zona de conforto que nós estávamos em 2019. Diferentemente, olha para você ver que contrassenso. Tudo que foi feito de ruim de 2019 para aqui, cresceram as estatísticas. Mortes, acidentes, brigas, tudo. Porque o que é ruim sobe. O que a gente fez e está fazendo, que são coisas maravilhosas, que fazem a diferença, tem um alcance pequeno. Porém, esse alcance ele é consolidado. A gente não vai para trás, não. Porém, gasta tempo. E o grande problema é que talvez quando a gente atingir um patamar evolutivo, pela nossa falta, ou a falta de cuidado com a organização associativista, com mais pessoas dando a cara e mostrando que nós somos muito mais do que o carimbo que renova a carteira e do que a psicóloga que faz o pauzinho, que é isso que eles falam pra gente. Né? No pior cenário, essa é a nossa impressão com a sociedade. A gente ainda fala que é o médico que manda agachar e levantar e que faz exame de vista. Então a gente tem que falar a linguagem da pessoa. Eu tenho problema de falar isso? Já tive demais. Quando eu comecei em 2018, 2019, no plantão, eu falava dessa especialidade, todo mundo olhava, aquela que dá dinheiro, né, de clínica. Então, olha, dentro de uma ala de médicos, essa era a visão. Mas hoje a medicina, ela tem uma medicina do tráfico, ela é uma das mais queridinhas do Conselho Federal de Medicina. Por quê? Porque o Conselho viu em nós esse ímpeto de fazer a diferença. Nós somos a primeira sociedade, né, assim, que a gente fala especialidade médica do CFM, a ter uma comissão permanente de assuntos políticos em Brasília. Isso aí deu para, dentro do Conselho, uma respeitabilidade muito grande. A gente tem relação estreita com a AMB, méritos dos nossos presidentes, né? Dr. Juarez Molinari e agora o Dr. Antônio Meira, já no seu segundo mandato. Nós temos uma série histórica de grandes mentes brilhantes lá, Dr. Flávio Adura, Dr. Montal, e todo né? Quando a gente começa a falar de nome, fica mais complicado. E tem da nova geração, Dr. Ricardo Egli, que ainda é da nova, e mais pessoas estão surgindo. Então, quanto mais pessoas se propuserem a aparecer, é legal. Então, a gente tem que incentivar e muitas vezes, num primeiro momento, nós somos humanos. Quando a gente vê alguém aparecendo, a gente quer ficar incomodado. E foi isso que aconteceu demais. 2019 a gente poderia ter crescido, 2020 muito mais. Mas inúmeros colegas, todo mundo sabe, esses episódios foram clássicas brigas e discussões em grupos de WhatsApp, porque as pessoas estavam atirando no próprio casco. Porque qual era o entendimento? Essa mobilização está tomando um caminho diferente, o Alisson está indo demais para a televisão, o Alisson está com alguma pretensão política, o Alisson... O que aconteceu? Nada. Então é isso. Mas precisou de ter essa agressão para hoje a gente estar nessa posição consolidada, com os valores e os propósitos muito bem estabelecidos. Porém, a gente está avançando de novo, então nós vamos incomodar mais pessoas. A gente vai agora para o lado dos caminhoneiros, nós vamos sentar do lado do motoboy, a gente vai andar de moto para mostrar o risco, vamos ensinar a andar de moto, vamos brigar, vamos pagar, incentivar, financiar movimentos para panfletar, para levantar faixa, que é só o clamor social agora, com a ciência e essa mobilização, que vão mudar esse cenário. Sim. Eu acho importante a gente trabalhar de forma que a população entenda que o nosso trabalho, ele, ou a falta dele, ou o trabalho de má qualidade, ele vai repercutir em vida, né? O trânsito, ele assim, é automático isso. Pessoas mal preparadas, pessoas em más condições de saúde física e emocional são as pessoas que mais se envolvem em acidentes, e esses acidentes podem ser fatais para o próprio condutor e para outras pessoas, né? Então, acho que à medida que a população entender isso, que o nosso trabalho está diretamente relacionado à preservação da vida, eu acredito que a gente vai ter mais apoio da população, né? É isso que é Com certeza. Por isso que a gente precisa ocupar os locais de fala,
a gente precisa garantir também uma respeitabilidade. Hoje é muito legal e prazeroso quando diversos meios de comunicação já têm o meu contato e me faz somente uma consulta. Eu fico lisonjeado, porque as pessoas entendem que a gente não quer aparecer. Eu não quero aqueles 30 segundos de televisão. Aquilo é importante para a gente conseguir chegar a um certo patamar, mas a partir dali também ficar fazendo mais do mesmo não vai mudar o cenário. Mas eu também não posso esquecer de quem já participou da nossa história. Então, esse cuidado, sempre fazendo matérias, encaminhando para a imprensa, tendo assim, eu sou 100% acessível. Quantas e quantas vezes eu estava já de bermuda descendo para o churrasco, eu tenho que voltar e colocar uma roupa para gravar uma reportagem, ou abdicar de uma festa, porque eu fiquei até mais tarde gravando uma matéria. Quantas idas e voltas a Brasília, agora ainda mais com essa movimentação maior e essas perspectivas que a gente pode ter de trazer algum ganho real para a segurança no trânsito, é ponte aérea o tempo todo. E, paralelamente, o ganha-pão é do atendimento das clínicas. Isso também não parou. Então, eu tive que buscar uma estratégia de trazer ainda mais prazer para o meu atendimento e não deixar minha cabeça ficar cansada, ou, pelo menos, haver qualquer conflito de interesse, porque o meu foco é o atendimento. Então, eu já chego com um panfleto de maia amarela, a gente põe banner dentro da clínica, tem um cafezinho, eu já sento do lado. Então, na hora que eles falam dessa humanização, é o contrário. Não é o doutor Alisson que está entregando para o paciente. Eu estou sentando do lado ali 5 minutinhos para eu recarregar minha bateria, para alguém me dar um abraço, para alguém pegar na minha mão, para alguém olhar no meu olho. Então, quem está mais carente ali sou eu. Mas a hora que eles já me restabelecem para a minha melhor posição, eu consigo, naquelas horas de atendimento, surpreendê-los ainda mais. Aí a bateria acaba de novo. Por isso que a Bíblia fala, a gente foi feito para viver em comunidade. Então, a pessoa que vive sozinha, que só vai olhar o seu crescimento particular, que é muito apegado a títulos em parede, troféu em instante. Qual é o legado que essa pessoa está deixando? Nenhum. Então, é essa história, é isso que a gente quer fazer. E você pode ter certeza, tem muita gente aí já mexendo, incomodando, que já não está mais cabendo dentro da cadeira porque está constrangida de ficar parado. Sem dúvida, a gente já percebe isso. Você falou aí da humanização, conta pra gente eu vi o vídeo de um atendimento de um senhor que acabou que escreveu um livro. Conta pra gente. Hoje aconteceu um caso muito semelhante. Esse caso ele é de um senhor que chegou para mim há 2 anos. E eu lembro dele e, coincidentemente, eu fiz um vídeo dele agradecendo, me dando os parabéns pelo trabalho, porque naquela época a gente precisava desse vídeo para dar legitimidade para os parlamentares. O ano era 2021, o auge da contestação da nossa existência. E aí foi feito esse vídeo. E depois disso ele voltou para renovar a habilitação, mas aí já numa condição de maior debilidade. Chegou com o andador, mas com o motorista, mas a gravata não tinha um amassado. Impecável. E aí a gente foi conversar. E num primeiro momento, e graças a Deus, o doutor Flávio Adura me deu a oportunidade de também participar da diretriz da habilitação do idoso, porque lá a gente aprendeu muitas coisas que a gente consegue conduzir para essa mudança de posição. E esse paciente ficou muito clássico, porque é uma doença de Parkinson, e ela avança, ela vai piorando, mas por dentro a pessoa está intacta. É uma casquinha feia por fora, mas lá por dentro tem um ouro, um brilhante que não para. É um brilho que sai dos olhos, mas a função motora fica prejudicada. E ele tocava guitarra, escrevia livro, só que pela dificuldade do tato fino, até para tomar água não estava conseguindo mais. A gente não podia mais dirigir. Mas olha o impacto do médico do tráfego quando ele fala para uma pessoa que dirigiu a vida toda que ele não pode mais. Então a gente tem que fazer o serviço contrário, explicar que de todos os prazeres a direção é o primeiro e o menos importante que vai ficar para trás, que tem autonomia, que tem a questão da aparência, a independência, a lucidez. E eu tenho uma frase que eu usei para ele, e essa eu tenho repetido, foi a que Deus me deu com o Divino Espírito Santo naquela hora, que a maior nobreza está em escolher o momento certo de deixar o banco do motorista e passar para o banco do passageiro. Pois é passando no banco do passageiro
pelo mesmo lugar, que você vai ver cada vez a vida de uma maneira diferente. Os seus olhos vão direcionar para locais que você nunca imaginaria ver. Você vai ter prazeres que você nunca imaginava, porque até então você estava condicionado a uma obrigatoriedade e uma questão automática que é dirigir. E agora ele já estava na época de viver. E hoje, por incrível que pareça, chegou mais um paciente com retorno. A secretária mandou: doutor, esse paciente tirou uma foto da ficha, a ficha toda rabiscada, aí o Parkinson, não sei o quê. Falei: não, esse é só meu, não passa para ninguém não, porque não vai ter jeito. E hoje ele chegou. E no meu primeiro atendimento, graças a Deus, tinham muitos pacientes. Aí, a hora que ele foi entrar, veio uma pessoa atrás, eu já sei que é um familiar. E o pior, quando você espera que o familiar vai te apoiar, ele não vai te apoiar. Foi o que aconteceu hoje. E aí, a hora que eu vi o relatório, a médica, porque o que é o problema do médico assistencialista? A gente tem que falar aqui, os colegas médicos vão saber. Você não vai escrever para o seu paciente que ele não pode, mas se você escrever, que foi o que aconteceu, essa médica escreveu, mas ela falou o contrário para ele. Ele chegou com uma expectativa. Então, eu fui do lado dele, fui conversando, explicando, ele já intransigente, e já tinha um estrabismo, uma baixa acuidade visual, catarata, um paciente de porte grande, hipertenso, diabetes, com tremor, muitas coisas, né? É aquele cara que qualquer um, na primeira semana de faculdade de medicina, olhou: esse aí você acha que dirige ou não? Todo mundo é não. E a hora que eu fui explicar para a filha, mas a médica lá me nos enganou, que ela falou. Aí a hora que eu vi que ela mudou a nossa via da conversa da humanização para outra, eu fiz uma pequeno parênteses. Falei: eu sei conversar com você dessa maneira, quer ver? Aqui quem manda sou eu, a lei eu sigo. Você quer conversar assim ou a gente pode continuar? Ela voltou. Falei: que bom. Aí a gente voltou, foi conversar, eu peguei o vídeo desse meu paciente primeiro e mostrei para ele. Ele não sensibilizou muito não, porque estava muito duro. Mas eu abracei ele, fui mostrando, explicando, e eu sempre falo o seguinte: hoje você não está inapto. Eu vou pedir ao governo, eu vou fazer uma cartinha pedindo para a gente esperar aqui e não finalizar a sua carteira. Combinado? Aí daqui a um ano você volta. Esse outro que eu falei no primeiro momento, ele voltou um ano depois. Eu falei: doutor, eu voltei porque você falou que não ia me cobrar e que não finalizou minha carteira. Eu falei: isso, está tudo certo. Mas já sabia que não. Então hoje, a hora que eu fui falar para a família, ela não queria. Aí eu olhei no olho dela, falei: você está com uma cegueira espiritual. Vamos olhar aqui, um no olho do outro. Então vamos pensar o seguinte: eu vou contar para vocês como que eu fiz o meu pai parar de dirigir. Meu pai caminhoneiro, fazendo hemodiálise, enxergando mal, infartado. Não queria parar de dirigir. Aí eu contei para ele, para esse paciente hoje. Falei: mentira, né, essa parte? Eu falei: meu pai me bateu, meu pai ficou sem conversar comigo, mas eu comecei a deitar a cabeça no travesseiro e tá aqui trabalhando sem achar que ele ia lá atropelar alguém. Isso ia dar problema, para ver se a filha balançava. Não, começou. Aí eu vi que ele não estava me dando atenção. Falei: pronto, já sei onde que eu vou mexer, no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso. Falei: então, por exemplo, o senhor trabalhou a vida inteira, você tem um sítio, não tem? Tem. Tem um carro bom, não tem? Tem. Falei: que legal, você vai seguir com essa carteira, você vai atropelar uma pessoa, porque lá em São Paulo, um idoso como o senhor fez uma pessoa perder um dedinho, ela pagou 700 mil. Ele levantou e falou que ia voltar depois de 4 meses. Então a gente vai tentando de tudo, todas as vias. Então isso é humanização. Não é ser bonzinho o tempo inteiro, mas ter a habilidade de transitar para passar a mensagem. E outra coisa, o médico do tráfico, o psicólogo e psicóloga do tráfico só vão arrumar conflito no seu resultado pericial se eles começarem da maneira errada. O resultado da perícia começa na hora que o médico entra. Então já entra dando bom dia e oi para todo mundo, e tá tudo bem, já ligando o ventilador. Hoje eu fui aumentar um ventilador, aí a paciente falou depois para mim, falou: obrigado, bom final de semana. A pessoa também, todo mundo gostou do senhor, você chegou lá de mochila, já abaixou, foi ligando o ventilador. Falei: mas é isso mesmo, mas aqui dentro a conversa é diferente. E é isso, que aí já quebra aquele gelo, a pessoa chega ansiosa, com o celular na mão, eu sento, falo: presta atenção que eu vou te enrolar agora. Aí a pessoa olha na hora. Eu fico conversando, falei: sabe para que eu falei isso? Porque gastam 10 segundos para você desconectar a sua cabeça desse celular que estava aberto. Mas você não está errado de estar mexendo com ele, porque você estava me esperando. Então eu estou te ajudando a restabelecer a sua melhor condição para você ter um exame bom. Ou seja, você já começa ajudando a pessoa. Então, aí a hora que vai dar um problema, não, peraí, você chegou ansioso, eu te acalmei, você está achando que a culpa agora é minha? Não, peraí. Aí vai indo, é a experiência. Exatamente. Eu atendi um senhor uma vez, 80 anos,
primeira habilitação, nunca tinha tido uma carteira de habilitação. Ao completar os 80 anos, os filhos deram um carro de presente para ele. Não que pessoas de 80 anos, todas as pessoas de 80 anos não tenham condição de dirigir, mas a primeira habilitação, ela ainda é mais especial, né? Porque com certeza ainda falta a vivência dele no trânsito, enfim. E foi um processo assim de discussão com a família mesmo, assim, a gente sentou todo mundo juntos para a gente concluir juntos que aquele não foi o melhor presente, que eles podiam ter, modificar aquele presente que ia ser muito melhor para o senhor. Mas, por que não um motorista 24 horas, né? Bem mais barato e mais seguro. Exato. Uma pessoa que seja agradável, que vai ser um companheiro, que vai jogar uma dama com aquele senhor, né? Que vai, enfim, esse papel aí de humanizar o atendimento, eu já percebi que faz toda a diferença, inclusive quando você vai dar a pior notícia para a pessoa, de reprovação, de não aptidão. Se tivesse sido um atendimento humanizado desde o início, fica mais tranquilo esse momento, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza. Alisson, vamos partir agora para umas perguntas que o pessoal enviou para a gente? Podemos? Por favor. Tá. Podemos. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui deve ser um aluno. Ele fala, o que é medicina do tráfego? Que bom. Quando a gente forma em medicina, depois de 6 anos de faculdade, a gente vai escolher o caminho. A gente pode ser um clínico generalista, que somente com o diploma da faculdade, que é uma grande conquista, a gente pode atender em unidades básicas de saúde, dar plantão, sem nenhum problema. Só que a medicina por si só, ela é muito atrativa em áreas específicas, é aí que existem as especialidades médicas. Então, o cardiologista cuida do coração, o oftalmologista cuida da visão, o pediatra da criança. O médico do tráfego é o médico designado para avaliar a aptidão, ou seja, se pode ou não dirigir ou mudar de categoria de habilitação a partir da saúde física, que é a visão, a pressão, o sistema cardiovascular, né, o coração, falar uns termos mais tranquilos, as questões cognitivas e mentais, se a pessoa tem algum déficit cognitivo, se ela tem alguma doença degenerativa, as avaliações da mobilidade. A medicina do tráfego ela é responsável por incluir de maneira segura pessoas que já nasceram com algum grau de mobilidade reduzida, né, de uma deficiência física moderada ou grave, e também de introduzir no trânsito pessoas que, às vezes, em um acidente, essa é a palavra mais comum, mas que o certo é sinistro de trânsito, porque o acidente parece que, a hora que a gente fala que aconteceu no trânsito, foi uma obra do acaso. E não foi. É uma via que está mal sinalizada, um carro sem a revisão e um motorista doente. Quem é a culpa do motorista doente? Para dirigir, do médico do tráfego. O médico do tráfego tem o dever de introduzir no momento adequado essas pessoas na sua melhor condição. Então, essa é uma especialidade, através de uma especialização, só você colocar em qualquer site de busca, especialização em medicina do tráfego. Desde que ela seja reconhecida pela AMB e pela Abramet, não tem problema, você faz essa pós-graduação, que foi o que eu fiz, faz a prova de título e pode trabalhar. Okay. E aí você já até adiantou um pouco da próxima pergunta, que fala quais são os exames médicos que são necessários para o motorista profissional. Sim, o exame ele é o mesmo para todos os condutores. Porém, de acordo com a lei, e principalmente assim, com acordo com a lei para a categoria, nós temos olhares e atuações diferenciadas. Então, quando eu vou avaliar um jovem de 18 anos com a primeira habilitação em carro, ele já tem uma condição de saúde boa, então a gente vai confirmar essa expectativa e, na verdade, inseri-lo, já contextualizando do que ele vai encontrar, dos problemas, por que eu estou olhando a visão, por que eu estou olhando a força, por que tem aquela luz que bate e que apaga, para ele entender esse consultório no trânsito. Quando a pessoa já chega conhecendo o nosso serviço, a gente já vai mais direcionado, é até muito melhor, porque aí a gente pode ser mais médico clínico, ou seja, nós somos investigadores.
Então, a gente vai avaliar, por exemplo, a idade, quais são as doenças mais comuns dos 30 ao 40, de 40 a 50, cada perfil do condutor, ele só possui hipertensão, então é uma linha que a gente tem que seguir de investigação. Tem hipertensão, diabetes, opa, tem que caminhar por aqui. Esse paciente está um pouco desatento, ele está falando as palavras incoordenadas, vamos para a saúde mental. E a partir daí, ao se constatar alguma alteração, a gente paralisa o exame para encaminhar para o especialista na alteração que foi encontrada. Então a gente faz o exame, nós temos uma diretriz, não é nada da nossa cabeça, a Abramet tem essa diretriz que mostra a forma de atender, a avaliação sequencial, tudo estão nos nossos manuais, está acessível, inclusive para médicos que não são associados, porque essa é uma regra que ela não pode ser menosprezada ou não seguida. Sim. A Júlia quer saber aqui quais as condições médicas podem impedir alguém de dirigir. Na verdade, quando nós assumimos a posição da direção de um veículo, nós temos que fazer primeiro a nossa autoanálise. Então, eu posso ter pressão alta, eu posso ter diabetes, meu diabetes pode estar fora do controle, mas a minha habilitação vai estar válida. Então, essa condição, ela é psicológica e ela parte do caráter de não assumir a direção, apesar da validade da carteira nacional. Porque a carteira nacional, ela é um momento. E qual que é o grande problema agora? Essa habilitação até 49 anos, valendo 10 anos, é o dobro do tempo para essa pessoa voltar. E a grande maioria das pessoas só retornam ao médico por obrigação. Isso é muito comum, principalmente para veículos de grande porte. Então, por isso que 10 anos de validade para condutores de veículos de grande porte C, D e E é um absurdo. É um motorista do ônibus que você está viajando, dormindo, mas ele está hipertenso, diabético, enxergando mal, e a carteira dele tem 10 anos de validade. Ninguém vai obrigar ele, porque as pessoas só sentem no bolso, é o que eu estou falando. Por que o paciente muda quando vai no médico do tráfego? Porque ele sabe que a gente vai segurar a carteira dele. Se a carteira, ele não vai fazer o que ele gosta, que é dirigir ou ganhar um dinheiro. Então é pelo medo que a gente transforma. E a hora que o governo menosprezou o nosso poder de detecção de diagnóstico precoce, a nossa efetividade no controle da saúde do motorista de veículo de grande porte, né? Vamos falar caminhoneiro, carreteiro, para as pessoas entenderem. Ou seja, aquele caminhão que perde o freio, esse condutor só vai voltar daqui a 10 anos. O motorista que leva os seus filhos da van escolar, mas esses 10 anos não me atinge. Claro que atinge, porque você está com a sua saúde boa e você pode ter 10 anos, tudo bem. Mas você não está dirigindo um veículo de grande porte, você não está fazendo uma atividade remunerada, você não vai e volta 1 milhão de vezes na mesma estrada, de manhã à tarde e à noite, você vai esporadicamente no mesmo horário, faz o mesmo trajeto, já toma o mesmo cuidado, ouve a mesma música, ou seja, você tem rotina. E quem tem atividade remunerada não tem rotina. O GPS cada hora vai para um lado, são várias entregas. Então, na hora que a gente fala dessas condições, elas estão relacionadas a essa avaliação inicial. Mas espera aí, eu não sei avaliar se eu estou bem. Então pede alguém para perguntar, podemos sair, podemos viajar? E outra coisa, não adianta eu estar passando mal, tive um mal-estar, não estou enxergando bem, a vista tudo, eu não vou pegar o meu carro para ir para o hospital, que eu vou morrer antes, que eu vou bater e vou matar alguém. Então a gente não deve assumir a direção. Então, no consultório, o que pode complicar normalmente? Problemas visuais nos jovens, o astigmatismo, a miopia, o ceratocone, que são as doenças mais comuns. A partir dos 50 anos, a gente já tem a presbiopia, a vista cansada, algum grau de catarata que vai acontecendo. A gente tem todo esse período aí que a gente pode perceber também, o aumento da pressão ocular, que faz com que a gente perca o campo lateral de visão. Então, essa doença hipertensiva ocular, ela é perigosa. Hipertensão é um fator adicional para derrame, para infarto, ou seja, são inúmeras essas condições. Uma arritmia, quantas e quantas pessoas que a gente não avalia, tudo bem, não toma remédio, você vê uma arritmia, a hora que você vai encaminhar para o cardiologista, doutor, você salvou a minha vida, era uma doença grave, já estou tratando, vou ter até que fazer uma cirurgia. Eu descobri uma vez um ritmo irregular do coração num paciente muito jovem, sem nenhuma comorbidade. Ele era veículo pesado, ele entendeu que não dava para assumir esse risco, que era só 5 anos.
esse paciente sumiu. Depois de 1 ano ele voltou com a bolsa de colostomia, me agradecendo, porque a partir disso era um sinal de anemia por conta de perda sanguínea. Nessa anemia, essa arritmia que só poderia ser anêmica, foi buscar a causa da anemia no sangue, não achou, fez um exame, tinha uma lesão no intestino, um câncer, fez o tratamento e estava curado. Então, olha a importância de ouvir um coração, olha a importância de ouvir uma pessoa, olha a importância de olhar no olho do paciente e ver que está ansioso. Quantas e quantas pessoas, que a hora que a gente começa a falar um pouquinho a mais, o olho enche de água, porque está todo mundo no limite. E é isso que o governo federal não está enxergando, que os deputados, deputadas, senadoras e senadores ainda insistem em uma parcela significativa de querer discutir essa matéria tão nobre com politização, com entregas para nichos específicos, para categorias e com a precificação desse documento. Esse documento ele é capaz de fazer economia com o Sistema Único de Saúde, menos pessoas sofrendo acidente, menos gasto com deslocamento, hospitalização, cirurgia, CTI, reabilitação. Na Previdência Social, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez precoce, jovem com 25 anos é aposentado por invalidez porque perdeu um membro. A gente está falando de dinheiro que poderia ser investido em educação, em saúde, em oportunidade, em emprego. Então, quem está nos ouvindo, não tem carteira, esse trânsito não me interessa. Interessa, cadê o saneamento básico da sua rua? Porque o Estado está gastando, o Estado do Brasil, 50 bilhões de reais por ano, em mortes evitáveis, em tragédias evitáveis. Ah, mas meu avô está aqui, precisando operar de catarata, não tem vaga no CTI porque ele tem problema no coração. Por que não tem? Porque mais de 60% dessa ocupação é por pessoas que sofreram acidentes de trânsito. Então, o trânsito impacta também a vida de todo mundo. Então, nós precisamos discutir isso com mais seriedade, com uma amplitude maior e usando esses espaços para mostrar para a pessoa que ela não precisa ir na nossa clínica para ela saber que a gente está trabalhando por ela. Perfeito. Uma última pergunta aqui, Alisson, é sobre a questão da medicação. Como que a medicação interfere, impacta, né, na habilidade de direção? E aí aqui eu vou acrescentar a questão de drogas lícitas e ilícitas. Recentemente a Abramet fez uma diretriz sobre o impacto dos medicamentos para potencialmente prejudiciais à condução veicular. Esses medicamentos, eles são os mais diversos, desde o analgésico que a gente toma até o antidepressivo e até mesmo aos indutores do sono. Então hoje, por conta desses transtornos da saúde mental e psicológica, a automedicação, o abuso de medicamentos lícitos, né? Ou seja, o uso abusivo, a dependência química, interferem na direção. Então por isso que é a nossa proposta também em Brasília, que essas medicações mais perigosas tenham na bula, às vezes até na caixa, o que a gente está tentando com a Anvisa, uma orientação, um sinalzinho amarelo quanto ao risco de direção veicular. Muitos medicamentos, quando iniciados precocemente, eles interferem na capacidade de até mesmo a codeína, que é um analgésico, ele atrapalha a capacidade de dirigir. Muitos antidepressivos, os mais modernos não, mas, por exemplo, a amitriptilina prejudica, que era um antidepressivo que foi usado antigamente por muito tempo, e hoje a gente tem os indutores do sono, como o Zolpidem. O Zolpidem, ele causa sonambulismo, as pessoas perdem completamente a noção do que elas estão fazendo, e são inúmeros os casos em que uma pessoa sai de casa, pega o carro, sofre um acidente e só acorda no hospital e não lembra de nada, tem uma amnésia retrógrada muito grande. Então são drogas perigosas e que elas interferem. Além de que, apesar de toda a dificuldade, nesses 15 anos de lei seca que existe, as pessoas estão sim com medo de serem multadas, uma boa parcela da população, porém, ao invés de seguir a vida normal, houve uma migração do modelo de uso de substância. As pessoas não estão usando mais o álcool e dirigindo, mas estão usando drogas ilícitas, porque não tem uma constatação fácil pelo agente de autoridade policial ou de trânsito, drogas sintéticas. Então, às vezes, as pessoas passam
uma noite toda só tomando água, mas usando inúmeras substâncias químicas, cocaína, LSD, outros medicamentos combinados, mas que não vai dar para o agente da autoridade de trânsito nenhuma alteração. Então, isso fica muito difícil. Por isso que as políticas públicas para o trânsito, elas precisam acompanhar a sociedade. Com a saúde psicológica que a gente falou nesse modelo, da criança que está ficando cada vez mais conectada a um dispositivo, com menos convívio social, tendo tudo para virar um pré-adolescente com problemas e um motorista problemático, desde ao atual motorista problemático que segue brigando e matando no trânsito, e ninguém vai discutir o modelo das coisas que cuidam da cabeça dele. Peraí, como que é o modelo? Eles não têm a preocupação de saber. Tá, esse motorista que brigou, ele já foi no psicólogo? Já. Ele foi quando? Com 18 anos. Então tá tudo bem. Ele vai voltar quando? Não, nunca mais. Aí as pessoas assustam. Como assim nunca mais? Porque é um laudo definitivo. Você faz avaliação psicológica aos 18, durante toda a sua fase, onde você tem períodos de piora, de remissão, todas as dificuldades de inserir em sociedade, os desafios estudantis, pessoais, da sociedade, até os 30 anos, a possibilidade de ocorrência e apresentação de sintomas, ou seja, esse condutor nunca mais ele é visto. E o que a gente tem falado muito da importância da avaliação psicológica, que é assim, a gente pode dividir o trânsito em dois momentos. Motoristas profissionais, o que está acontecendo com eles? Jornadas exaustivas, privação do sono e migração para substâncias psicoativas, ponto. Mas, vamos falar bem deles. Você vê ele encostar a carreta e brigar um com o outro com a mesma frequência que carro pequeno, que motociclista está brigando? Não. Vai olhar essa pessoa, ela foi aos 18 anos para obter a carteira e ela nunca mais vai voltar no modelo atual. Será que isso está certo? É essa discussão que a gente tem que fazer. Mas ele vai no posto de saúde, então está aqui o dado estatístico, 80% da população não tem acesso ao serviço da saúde mental pelo SUS. Onde que ele vai? Ele vai para o trânsito matar e brigar. Então será que eu posso prestigiar a sociedade brasileira trabalhando e cuidando da saúde mental e psicológica dessa parcela de motoristas? Mas é pouca gente que dirige, não vai mudar nada? Mas peraí, se tudo que foi feito atrás para dar economia, para dar 10 anos, para a carteira ficar mais barata, foi para essa categoria e ela está matando a maior categoria, por que eu não vou penalizar ela agora para cuidar dos outros que estão morrendo, que são 60%? É isso que a gente precisa entender. Talvez hoje a gente tenha uma oportunidade de uma política pública direcionada para condutores, portadores da Carteira Nacional de Habilitação, que vai impactar positivamente nessa parcela da população, mas vai respaldar insegurança para outra. Ou seja, para todo o restante da população brasileira, um trânsito menos violento, menos agressivo. E aí, tudo que você quer transformar vai ser alvo de crítica. Porém, está muito difícil para as pessoas criticarem essas intervenções na saúde psicológica, porque é só colocar no buscador que toda hora tem briga, todo mundo vê buzina, ninguém sai e volta de casa sem ouvir uma buzina, uma palavra feia no trânsito, uma colisão e uma lesão corporal, e as pessoas estão filmando isso, achando bonito, colocando na rede social. Ou seja, quem está inserido no trânsito não está entendendo de nada, e quem está lá em cima, que são os nossos políticos, parece que estão assim, insensíveis. Então a gente tem aqui um cenário que a gente está brigando aqui embaixo, e se a gente falar disso aqui a gente apanha, porque a carteira vai ficar cara. Se for lá em cima, vai falar, não, eu vou perder voto. Tá, e as vidas que estão sendo perdidas? Só vai ser importante quando for alguém que você ama, alguém da sua família? É isso. Exatamente. É essa reflexão que a gente tem feito. Eu tenho aproveitado o tempo com os candidatos para falar com eles sobre isso. E quando você fala individualmente com um grupo pequeno, que você explica qual que é a realidade que nós temos, eles entendem, as pessoas entendem. E na maioria das vezes, eles nem acham que é caro o pagamento de uma nova taxa para repetir um exame, quando comparado à possibilidade de preço de uma vida, né? Então, eu acho que é um trabalho de conscientização mesmo que a gente precisa fazer, paralelo a um trabalho de qualificação mesmo do nosso trabalho, para as pessoas entenderem que justifica mesmo essa avaliação, né?
Alisson, grande prazer falar com você, muita alegria mesmo ter aqui você com a gente, muita honra você aqui no nosso podcast. A gente vai publicar ainda esse mês, ainda no Maio Amarelo, mas muita alegria mesmo ter você aqui e desejo que você continue com essa força, com essa coragem, com essa disposição, né, de ser o Alisson do bem, fazendo mesmo o bem para as pessoas ao seu redor e para toda a categoria e todos os condutores e agentes do trânsito. Muito obrigada pela sua participação. E eu queria ouvir de você suas palavras finais. Eu quero agradecer, dizer que eu desejo muita luz, né? Outra palavra maravilhosa que eu aprendi com a psicologia, luz, gratidão, olha só que convívio harmonioso. A psicologia transformou a minha forma de trabalhar como médico do tráfego. Então, por isso que eu trabalho também com todas as pautas, mas que também prestigiam essa categoria que eu gosto muito. E a mobilização, ela está envolvida com tudo que está relacionado à CNH. Então, momentaneamente, às vezes, a gente está numa via mais médica, agora a gente está numa via mais psicológica, mas o objetivo ele é um só. Então, quero agradecer, desejar, na verdade, uma vida próspera para esse canal, que esse canal seja, assim, um estimulador de pessoas. Você que está ouvindo, que está nos assistindo, está vendo a importância dessa janela e quantas vezes a gente esporadicamente escuta uma mensagem e ela é muito mais do que a gente imaginava, porque ela não é só voltada para uma categoria. Porque aqui a gente falou sobre fé, a gente falou sobre princípios, a gente falou sobre lei, sobre a importância de organizar, a importância de viver em comunidade, nós falamos sobre humanização, nós falamos sobre hierarquia, a gente tem que ter hierarquia, mas também a gente falou sobre inconformismo, sobre revolta, sobre tristeza, sobre dor. Ou seja, são várias palavras que vão sair aí pelo mundo e cada uma vai tocar o coração de alguém. E que vocês continuem, todo mundo inscrito, né, no seu canal, que a gente compartilhe esse vídeo. É um vídeo que ele está carregado de muita cientificidade, de muita humanidade. Não se preocupe, você pode assistir de uma vez, 2 vezes, fazer uma semana assistindo, cada hora um pedacinho, vai e reflete, mas não deixa de assistir essa mensagem. E principalmente, você vai ser tocado, sua vida vai transformar quando você estiver aqui agora nos ouvindo, que você já assistiu tudo. Não deixe de transformar a vida de outras pessoas, que aí a corrente do bem nunca vai ser interrompida. Muito obrigado. Eu que agradeço, um grande abraço, Alisson.